Boa noite a todos, boa noite a todas. Prazer estar recebendo vocês aqui essa noite na nossa live. É a primeira live do Instituto Olhos da Maçã sobre saúde mental. Nós pretendemos fazer várias quintas-feiras. Na próxima terça-feira à noite também fazer uma live, pegando temas atuais, até para a gente poder fugir um pouquinho da televisão, das catástrofes, do noticiário. Rapaz, que coisa mais interessante, né? Não tem outro assunto, né? O pessoal não tem outra coisa para trocar com a gente. Então, para a gente diversificar um pouquinho, para a gente mudar um pouquinho esse cenário, a gente resolveu trazer um questionamento para vocês, né? Que particularmente eu já tinha me feito há uns 20 anos atrás, até na época eu escrevi um artigo sobre isso, né, para o finado Jornal Diário da Manhã, e me questionando, né, como viver sem medo na terra do pânico. Bom, você já fez um inventário dos seus medos? Você já parou para pensar que você tem medo de quê? É tão interessante quando a gente começa a parar, pega uma folha de papel, na hora que a gente terminar a live, e começa a anotar os medos que você tem. Né? Nós somos uma cultura de pessoas que precisa com urgência fazer um processo de enrijecimento glúteo, que nós somos essencialmente bunda moles. Né? A gente tem medo de tudo. Tem medo de fantasma, de alucinação, de doença, do vizinho. Tanto é que uma das pesquisas mais interessantes que eu acabei fazendo, particularmente, e que me chamaram muita atenção, um dos medos mais comuns que a gente tem na sociedade, você sabe qual que é? Tem muita gente que vai falar que é medo de falar em público, que é medo de elevador, que é medo disso. Mas um dos principais medos da nossa existência é o medo de amar. Né? É o medo de se relacionar. É o medo de interagir com o outro. É o medo de dialogar, de ser mal interpretado. O que os outros vão pensar. Aliás, essa coisa de o que os outros vão pensar é uma praga. É uma desgraça na vida do ser humano, né? Porque é onde as pessoas vão travando, vão vivendo um complexo arraigado e, sabe, deixam de viver, né? Aliás, medo de viver é outra coisa também muito comum. Eu diria que na atualidade é o nosso segundo maior medo. As pessoas têm medo de serem felizes, elas têm medo de se encontrar, têm medo de sair da zona de conforto. Aliás, a quantidade de medo que as pessoas têm, tem medo de transar, tem medo de beijar na boca, tem medo de se expor, tem medo de não ser querido, de não corresponder à expectativa do outro. Ave Maria, é medo demais, sabe, com um ser humano só. E é até interessante o papel da nossa cultura na criação desses medos. Né? Nós que somos judaico-cristãos, né? A gente nasce aprendendo a ter medo, inclusive de Deus. Né? Que, olha, se o filho dele foi crucificado, ficou daquele jeito na cruz, meu Deus, o que ele vai fazer comigo, né? Tá? É muito interessante até a reação das crianças, né, pequenas, de 4, 5 anos, olhando Jesus crucificado, aquelas imagens antigas, né, das igrejas tradicionais, né, que Jesus todo ensanguentado. Mas, pô, o que esse cara fez para merecer isso? Né? E numa compreensão até um pouco simplória do processo da imolação do cordeiro. Né? Mas, na nossa cultura, a ideia de pecado, de castigo, de medo, ela é essencial. O que ia ser das igrejas se elas não fomentassem em você medo? O que ia ser daquele cara que se diz líder religioso se ele não fizesse com você uma paranoia, sabe? De você ter medo de tudo. Você não pode dançar, você não pode ser feliz, você não pode... Você sair da igreja, você não ia ficar lá dentro, não. Né? E é muito interessante o aspecto psíquico disso, inclusive na nossa atualidade. Tá? A gente tem medo de não ter dinheiro, a gente tem medo da velhice, de envelhecer, de não conseguir aposentar, né? De não conseguir juntar dinheiro para pagar os remédios na terceira idade. É muito medo do medo do medo. E na atualidade, diante desse cenário que a gente vive de pandemia, eu tenho vivido isso muito no consultório, né? Na prática da psicoterapia. Eu falo que, assim, com tranquilidade, 90% dos meus atendimentos
estão tendo a finalidade de acalmar as pessoas, serenizar as pessoas. Aliás, no meio dessa crise que nós estamos vivendo aí, eu tenho feito isso das 7 da manhã até as 11 da noite. Preparando o curso, preparando a aula, sabe? Vendo gente de todos os lados desesperada de medo. Que tem gente aí botando ovo, sabe? Cocó, né? Sabe? Totalmente perdido no cenário que nós estamos vivendo e acontecendo. Né? E o medo. Só medo. 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 E aí você tem um papel importante, inclusive como terapeuta, de mostrar para as pessoas um processo que é gritante, que vem acontecendo com maestria, que é essa coisa que eu falo, que o coronavírus trouxe para a sociedade, um processo interessantíssimo de analfabetismo funcional. As pessoas não conseguem mais ler os papéis que são trazidos, né, as notas que são trazidas pelo Ministério da Saúde. Quando leem, elas não entendem, e quando elas não entendem, elas começam a fantasiar e sempre vinculadas à ideia do medo. Tá? E o que eu vi de colega, infelizmente, da minha área, da área de saúde, tá? Que era o primeiro a puxar o bonde da doideira aí, falando, o mundo está acabando, vamos correr, corra para as colinas, sabe, a represa rachou. Cara, que coisa mais absurda. E aí eu fico pensando muito na minha sociedade, no mundo que eu vivo, onde você vive, cadê a nossa fé? Sabe? Olha, tanta gente rezando, tanta gente cobrando dízimo, tem tanta gente indo para a igreja, né, 4, 5 vezes na semana. E a última coisa que essa pessoa tá ativando na vida dela é a tal da fé, né? Aliás, fala tanto de fé, tanto de fé, tanto de Jesus. Cadê Jesus? Cadê a fé? Cadê a calma? Cadê a tranquilidade? Inclusive para superar os momentos difíceis. Cadê a tua conexão com o teu sagrado? Tá? Onde é que você está se amarrando? E na nossa cultura, essa ideia de medo ela é tão primaz, né? Tanto é que a gente tem a primeira grande indústria do planeta Terra, qual que é? Né? A indústria armamentícia. Tá? Para quê? Para garantir a segurança, a ordem, né? Aquela palhaçada daquela história que o homem de bem tem que dar tiro na cabeça dos outros, porque está pulando meu muro, né? Que é uma grande tolice, a grande tolice, né? Não é o cidadão que tem que estar armado, mas as forças de segurança, né? A segunda, a indústria farmacêutica, que também, galera, ainda mais na atualidade, o que eu vi de analfabeto funcional correndo para a farmácia, comprar remédio que não tem eficácia nenhuma no tratamento do coronavírus, porque ele ouviu um boato de uma fake news, uma coisa absurda. Tá? E assim vai. A gente tem a indústria dos seguros, né? Você tem que ter seguro de carro, de casa, né? Seguro de vida, plano de saúde, porque se você não ficar doente, né, você vai morrer, porque você tem que ter a segurança de ter um plano de saúde. Né? Quanta coisa mobiliza o ser humano em função do medo. Aliás, eu falo que muita gente, se não tiver medo, ela não tem nem assunto para sentar numa roda social e conversar. Porque ela tem que se mostrar medrosa, né? Senão ela não tem aquela roda de tia velha chata, né? Que tem, toda a família tem, né? Ou, você viu aquele assalto lá no Rio Grande do Sul? Não, tá perigoso, né? Oh! Ah, que é isso, gente? E aí onde eu bato muito na tecla, que a questão da saúde mental é inclusive a prevenção dessas coisas. Porque nós não podemos ser escravos do medo. Tá? O medo é uma reação instintiva, que ela de uma certa forma te protege, mas a tua essência, o teu sagrado, a tua força vital não pode estar centrada no medo. Você não pode viver de medo. Tá? Senão você trava todo o teu processo de crescimento, tua individuação, né? O sentido da sua vida, porque aí você não vai ter ousadia, você não vai ter criatividade, você não vai ter capacidade, né? De perceber as coisas acontecendo e sair, né, de uma situação um pouco mais dramática, né? Porque o medo ele paralisa, ele trava. Né? Uma das grandes reações instintivas do medo no ser humano ou em qualquer animal é a paralisia que o medo gera. E nós estamos nessa sociedade paralisada, não é de agora não. Tá? O que eu vi de caboclo aí, Madu,
caiu há quanto tempo? Né? Caiu em 90, sabe? A China praticamente é um capitalismo socialista. E não que o comunista vai tomar conta do Brasil, sabe? Uns discursos anacrônicos de Guerra Fria de 1950. Está totalmente fora da realidade. Por quê? Estão mostrando que tem pessoas que, inclusive, estão nos gerenciando, que elas não estão na realidade. Elas estão vivendo uma fantasia, o pior tipo de fantasia, que é a paranoia. Que é outro ponto da saúde mental que eu falo que é a loucura que domina a nossa sociedade. Aí a gente vive na paranoia de medo de doença, a gente vive na paranoia do outro, né? De achar que o nosso vizinho é bandido, que tem comunista debaixo da cama, sabe? Uma coisa assim, então, né? Olha, a salsicha assassina, né? Meu Deus, aquela salsicha mata, né? Aquela coisa toda. E a galera tá vivendo isso com força total. Né? A nossa política é um retrato de uma alucinação coletiva, que hoje o cara é aliado, no outro dia ele é inimigo de morte, né? Tá? Um dia tá dando um beijo na boca e fazendo troca-troca, no outro não te olha na cara, sabe? Uma coisa tão fora da realidade. E por quê? Porque a fantasia virou o principal processo de existir. A gente não está falando de vivências concretas, a gente não está falando de pé no chão, de vivências reais. A gente está falando de uma força instintiva que está tomando conta, inclusive da consciência das pessoas, né? Onde, inclusive, você tem uma sombra negativa se manifestando de um jeito muito forte. Então, eu peço muita atenção e convido você que está ouvindo isso aqui, né, depois que a gente parar, né, essa apresentação de meia hora, pega uma folha, vai para um canto na sua casa, faz um inventário dos teus medos, tá? E pior do que isso, depois que você fizer isso, tá? Para fazer uma análise mais fria do que você já perdeu por causa dos medos. Né? Eu atendo muita gente em consultório e eu tenho um lema, que é um ditado indígena que eu gosto muito, que o inferno é dos covardes. Eu vi isso com os índios javaés, lá na Ilha do Bananal, né? E eu concordo com eles. Tanto é que a força do indígena, muitas vezes, né, numa aldeia, é essa coisa do embate. Prova que você tem coragem. Tanto é que eu vi os jovens, adolescentes indígenas, eles batendo caixa de marimbondo, né? Eles iam para meio da mata, lá pegavam umas caixas de marimbondo, né? 2 metros de largura lá, faziam uma escada improvisada e ele tinha que subir lá e dar um murro na caixa de marimbondo. Né? Prova que você é valente. Prova que você pode ser um guerreiro. E é até engraçado, né? A gente chama os nossos indígenas de selvagens, né? Mas eles conseguiram manter uma tradição que nós, ditos civilizados, nós perdemos. Porque cadê a nossa coragem? A gente fala tanto de liderança, a gente fala tanto de, né, crescer, de lutar, de empreendedorismo, tem coach até para te ensinar a usar papel higiênico, né? Mas cadê a coragem do povo? Tá tudo lá dentro de casa morrendo de medo, né? Tá tudo nos seus gabinetezinhos, né? Amarelinho de medo, escondidinho debaixo da cama. E essa coragem, né? Essa fé, essa força vital, ela tá onde? Onde é que foi que a gente colocou? Tá? Eu questiono muito isso, porque eu vejo muito isso, né? Voltando para o ditado indígena, né? O pior pecado que você comete na sua vida não é a coisa errada que você fez e que deu errado. É aquilo que você deixou de fazer por medo. Presta atenção nisso. A pior coisa que você faz na vida não é aquela coisa que deu errado. Foi aquilo que você deixou de fazer. E aí eu concordo com os indígenas, né? O inferno é dos covardes. Tá? Tanto é que na própria sociedade a covardia não é vista muito como um sinal legal, não, né? Tem coisa que a sociedade não aceita muito há milênios, né? Há séculos, né? A mitologia tem vários exemplos disso, né? E eu bato muito na tecla que quando a gente vai falar de medo, o medo é tão cultural, ele é tão forte, que, repito isso, né? Já falei um pouquinho anteriormente, se você não tiver medo, você não tem assunto para conversar com a sua família. Né? Eu escutei esses dias aqui para trás uma moça que está saindo, começou a namorar, saindo aí de noite. Falei, meu Deus, você vai sair com gente desconhecida, onde é que você vai? Nós criamos nossos filhos, nossas filhas para ter medo, para não confiar nos outros,
Visto que tem bandido na rua, o bicho-papão tá lá, né, o homem do saco. Afinal de contas, é tanto medo de tanta coisa, né, que se a gente sair do quarto e botar a cara para fora, você vai estar contaminado com a nova doença, né? E essa paranoia, ela está tão forte na sociedade que só pega um carro um dia desses agora, no pleno auge do surto, e dá uma olhada na rua, a galera andando de máscara, com luva, né, e sendo que o próprio Ministério da Saúde, os profissionais mais avisados, estão falando claramente, a máscara é para pessoas que estão doentes, tá? Para que ela não contamine quem está sem máscara. Mas não, aí lá vai o analfabeto funcional querendo fazer ciência, ou querendo fazer a sua fake news para poder disseminar o medo que ele tem. Porque não basta ter medo, não. Você tem que passar seu medo para o outro, convencer o outro que seu medo é legal. E é essa porcaria que a gente está vendo na sociedade hoje em dia, inclusive na área de saúde. Porque se o cara fosse bunda mole sozinho, estava tudo legal. Não, ele tem que ser bunda mole, porque ele escutou o bunda mole da televisão e tem que convencer a família dele que o jeito dele de ser bunda mole é o jeito legal. Nós somos medrosos juntos, né? E o melhor exemplo disso é a nossa política, né, gente? Tá? Você vê que a galera tem feito movimentos sociais de ir contra ideias que não existem. Alucinação coletiva, delírio coletivo. Né? Por exemplo, essa ideia do comunismo no Brasil, né? Muito embora tenha gente falando de partido comunista, não sei o quê, né? A gente não tem uma esquerda comunista faz décadas, né? Por quê? O tempo histórico é outro. Mas não, a ideia está lá. Tem um comunista guardado dentro do armário, com uma foice, um martelo, que vai rachar sua cabeça na hora que você abrir o armário, né? E aí eu falo que é a constituição, né, de uma persona, de uma socialização pelo medo. Repito, isso virou persona social, virou persona coletiva. Tá? Se você estiver com medo, você passa a entrar para o partido, você passa a entrar para o grupo, né? Você pode frequentar aquela igreja para poder xingar os teus inimigos, né? E ver essa guerra fantástica na vida do ser humano. Porque tudo isso, gente, inviabiliza a sua individuação, a sua jornada interior, o seu crescimento pessoal. Porque numa era onde tanto se fala de liderança, de empreendedorismo, de atividade, como é que você vai ser líder medroso? Líder bunda mole? Aliás, está cheio por aí, né? Só que esse é o cara que vai falir a empresa. Que é o cara que é contratado e que não vai conseguir tocar o barco. Porque na hora que, no meio da confusão da vida, a tempestade bater, ele é o primeiro a amarelar. E eu tenho assistido milhares de casos assim, né? Quero ser empreendedor, o cara vai lá e monta uma lojinha, mas ele não se preparou para fazer essa travessia como empreendedor. Ele não se preparou para seguir na jornada dele. Eu já assisti isso com artistas, já vi isso com... eu quero ser artista, maravilha, legal. Primeira coisinha errada que dá, ele faz bico e fala, não vou mais mexer com isso. Aí se tranca, passa no concurso do Banco do Brasil, vai ser um eterno frustrado, porque virou funcionário público. A coisa mais boa, né? E é isso que a gente tem visto na vida do ser humano. Tá? Uma cultura de medrosos, né? Que vivem pelo medo e para o medo. Então, é muito legal você poder se conscientizar dos seus medos e se trabalhar, se você quiser ter saúde mental. Se você quiser um dia empreender na sua vida, não é só negócio não, não é só dinheiro não. É um mínimo de estabilidade emocional para lidar com a pancadaria que é a vida hoje. A nossa vida é difícil, ela vai ser difícil, né? A gente tem provações o tempo todo. Temos dificuldades, tem pessoas que adoram o que a gente faz, tem gente que vai odiar com todas as forças que você faz, né? Mas e o medo? E o medo? O que você vai fazer com ele? Vai ser sua moeda de troca? Vai ser seu amante? O que você vai fazer com o teu medo? Tá? Pensa nisso com carinho. Terça-feira nós vamos fazer outra live também com um convidado, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Colocar, né, nossas páginas, nossas redes sociais para quem quiser trocar qualquer material, dúvidas, esclarecimentos, pontos de vista. Tá? Aqui ninguém quer ser dono da razão, a gente está aqui para trocar alguns pontos de vista e questionar esse mundo que a gente vive, né, que gosta de inverter valores
e não bota os pingos nos is. Então é para isso que a gente está aqui. Né? Colocar todo o trabalho nosso da equipe do Instituto Olhos da Maçã à disposição para vocês. Maravilha, galera. Até a próxima.